Salve, salve, minha turminha do quarto ano! Meus amores! Hoje vamos falar de um assunto bem legal. Vamos trabalhar advérbios e locução verbal. Com quem? Com a Pronádja! Prestem bastante atenção na nossa aula de hoje, tá certo, turminha? Pro e advérbio. Advérbio é responsável por denotar uma circunstância e, de acordo com a situação, ele pode ser classificado como advérbio de afirmação, de uma dúvida, pode estar relacionado a um advérbio de intensidade, lugar, modo, negação, tempo, ou seja, o advérbio são classes de palavras que vêm para quê? Para acompanhar o verbo, sendo assim capazes de modificar o sentido que está exercendo aquela função do adjunto adverbial. O advérbio também ele pode estar se referindo a um outro advérbio, e aí vai trazer a função de intensificá-lo. Bom, vamos observar esse exemplo que consta no módulo de vocês. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte, certo? A palavra destacada acima, ela é um advérbio, porque o advérbio é a palavra que modifica principalmente o verbo, indicando uma circunstância que pode ocorrer a ação por ele expressa. Nesse caso, teremos aí circunstância de modo. Por quê? Porque, ele é de modo. Nesse caso, ele vem porque ele vem para indicar as circunstâncias que vão ocorrer dentro dessas ações verbais. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas elétricas. Temos aí uma circunstância, certo, de lugar. Descobrir a energia elétrica. Então percebam aí que há as palavras em destaque no século XVIII, muito antes dele, no século XIX, em 1879. Nesse caso, vamos ter aí um advérbio de circunstância de tempo. Por quê? Porque ele está relacionando, certo? Sobre um relato histórico, sobre algo que já aconteceu. Então, como se trata de fato, de algo, quando ele diz muito antes, certo? Ele vem a se relatar sobre tempo. Assim também como ele traz os tempos precisos. Advérbio que se refere a um adjetivo. Nas festas de jovens, o som costuma ser muito alto. Muito será advérbio de intensidade. Alto será o adjetivo. Então, nesse caso, percebam aí que esse advérbio ele vem para se referir a um adjetivo. De que forma? Intensificando a característica daquele ser. Advérbio que se refere a outro advérbio. Há alunos que escrevem muito bem. Então, galerinha, percebam aí que vamos ter o advérbio de intensidade, quando ele relata muito, assim também como vamos ter o advérbio de modo, que é quando
esse advérbio vem a se referir a um outro advérbio intensificando o seu sentido, certo? Quando ele diz os alunos que escrevem muito bem. Então, ele vem para intensificar o sentido daquela ação, quando diz muito bem. Classificação dos advérbios. A classificação dos advérbios e das locuções adverbiais são as mesmas. Elas vêm apenas para representar, certo? Alguns tipos de circunstâncias. Então, teremos aí advérbios de lugar. Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, atrás, lá, cá, acima, onde, abaixo, longe, debaixo, defronte. Então, vamos observar agora, certo? Alguns exemplos. O restaurante é ali. Então, é um advérbio que está indicando a posição, o lugar. O caderno está em cima da mesa, certo? Então, o advérbio, ele vem para identificar o local. Advérbios de tempo são eles: ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, logo, depois, já, agora, antigamente, brevemente, atualmente, certo? Eles são empregados quando está relacionado ao tempo. Vamos observar este exemplo. Ontem estivemos em um restaurante japonês. Sempre estaremos juntos. Então, nesse caso, o advérbio ele é empregado quando vai se relacionar ao tempo. Advérbios de modo são eles: bem, mal, melhor, assim, pior, depressa e quase todos que tiver a terminação em mente, rapidamente, lentamente, calmamente, certo? O advérbio de modo ele vem para ser empregados em situação de modo, seja ele em bem-estar ou mal-estar, certo? Vamos observar esse exemplo. Não estou bem hoje. Estava andando depressa porque estava atrasada. Então, ele vem, certo? Para indicar o modo no qual aquela ação está ocorrendo. Advérbios de intensidade são eles: bem, bastante, mais, menos, demais, tão, quase, quanto, tanto. Comeu demais naquele almoço. Ela é muito apaixonada por ele. Então, percebam aí que ele vem para quê? Ele vem para intensificar, não é verdade? Então, por isso, ele é chamado de advérbio de intensidade. Ele vem para intensificar a ação. Advérbio de afirmação, como já está dizendo, ele vem para afirmar a ação. São eles: sim, certamente, realmente, efetivamente.
Vamos ao exemplo. Certamente ganharemos o jogo hoje. Ela gostou realmente do presente que ganhou. Advérbio de negação vem para negar, certo? Ele é empregado na negativa, que são eles: não, absolutamente e tão pouco. Vamos observar o exemplo. Jamais vou voltar à vida de antes. Não conseguiu falar o que sentia. Então, temos aí dois advérbios de negação: jamais e não. Advérbio de dúvida vai ser empregado quando não tiver a certeza. São eles: talvez, acaso, quiçá, provavelmente, porventura, possivelmente. Vamos observar o exemplo. Provavelmente irei ao jogo hoje. Talvez iremos voltar a pé. Então, nesse caso, houve aí, certo? Uma dúvida. Advérbio de exclusão, que está formando, não é verdade? Quando ele diz exclusão, ele vai ser empregado para excluir. São eles: apenas, exclusivamente, salvo, se não, somente, simplesmente, só, unicamente. Essas canetas são utilizadas exclusivamente por mim. Apenas 2 pessoas foram à aula ontem. Advérbio de inclusão são eles: ainda, até, mesmo, inclusivamente, também. Eu também não concordei com a decisão. Até ele foi na festa ontem. Até ele foi na festa ontem. Advérbios de ordem são empregados para inserir uma ordem dentro da ação, que são eles: depois, primeiramente, ultimamente. Primeiramente, agradeço a minha família. Perdão. Primeiramente, agradeço a minha família de amigos. Depois da discussão, não se falaram nunca mais. Bom, galerinha, agora vamos falar sobre locução adverbial. Mas para o que é a locução adverbial? É um conjunto de duas ou mais palavras que tem um valor de advérbio. A locução adverbial é uma expressão que vem a ser constituída por uma ou mais palavras. E é esse conjunto que vai desempenhar a função do advérbio. Dessa forma, essas expressões irão modificar o sentido tanto de um verbo, assim como de um adjetivo ou de um advérbio. A maioria dessas locuções adverbiais ela é formada por uma preposição e um substantivo. Algumas são formadas também por adjetivos ou advérbios. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Preposição de substantivo novo. Então, vamos ter aí a locução adverbial de novo. Preposição em, mais adjetivo breve. Teremos aí em breve. Preposição por, advérbio ali. Então, teremos aí por ali.
Vamos observar, certo? Algumas locuções adverbiais. De lugar, à distância, de longe, de perto, em cima, à esquerda, à direita, em volta, por aqui, relacionada ao tempo, às vezes, à noite, de repente, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em dia, relacionado a modo, de cor, em vão, em geral, frente a frente, de viva voz. Então percebam, turminha, que teremos aí, certo? Palavras que estão relacionadas ao nosso dia a dia, onde ela vem para fazer a ligação, certo? Relacionada à quantidade, em excesso, de todo, de muito, por completo. Quando for uma afirmação, sem dúvida, por certo, com certeza. Uma negação, de modo algum, de forma alguma, de jeito algum, de jeito nenhum, de forma nenhuma, relacionado à intensidade, de muito, de pouco, de todo, em excesso, assim também como teremos de dúvida, quem sabe, por certo, e inclusão além disso. Certo? Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês exemplos de locução adverbial. Hoje a gente está apenas engateando todo esse processo durante toda a nossa unidade. A aula de hoje é mais para vocês terem já uma noção, certo? E aprender sobre a locução verbal, assim também como, perdão, a locução adverbial, assim também como advérbios e as suas classificações. Tá certo, turminha? Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Segue para vocês a atividade do dia, módulo de português, volume 3, página 18 à página 20. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, chama para no grupo que irei sanar todas as dificuldades de vocês, certo? Um grande beijo para todos e até a nossa próxima aula.